Bom, gente, essa última parte da aula, eu queria falar um pouquinho com vocês então sobre o trabalho final. Essa, esse conteúdo que eu apresentei, né, tanto na aula da semana passada como na dessa semana, sobre multimodalidade e análise visual, ele é uma parte muito importante do trabalho final. Porque a ideia é que vocês apliquem esses conceitos para fazer uma análise, então que não seja uma análise puramente descritiva dos elementos visuais que estão na obra, mas que vocês tentem então desvendar essas relações de sentido, né? Por que o periódico está usando esses recursos, o que as escolhas de imagem trazem para transmitir essa notícia, né? Qual é a narrativa que está sendo construída ali a partir desses elementos, dessas imagens, dessas pessoas que são representadas nas imagens, no uso de infográficos, né, na estrutura da informação, né, qual é a matéria mais importante do dia, o que traz ali, por que aquilo está ali, e como que eu sei que aquela matéria é mais importante. Então, a ideia é que não seja uma coisa só descritiva. As cores do jornal são azul e amarelo, e a editoria de cultura é azul. Não, a ideia não é essa, né? A ideia é de usar esses conceitos que eu apresentei na aula de hoje para fazer a leitura da linguagem visual desses elementos. Então, essa é a terceira parte do trabalho, né, e é uma parte que vai ser mais extensa do que as que vocês fizeram até então. Então, eu sugiro que vocês se organizem nos grupos para distribuir essas tarefas para que todos façam uma parte dessa análise e contribuam então com isso e aplicando esses conceitos. Então, a primeira parte vai ser uma análise geral, né, de como vocês veem que esse veículo utiliza a linguagem visual. Então, qual a função que a linguagem visual tem ali? E aí também entra um pouco uma coisa mais descritiva, de dizer, eles usam muitas imagens, usam poucas imagens, por que isso, em termos da audiência, né? Pensando na audiência específica, por que a audiência tem mais ou menos, desculpem, por que o periódico faz mais ou menos uso, ou dá mais ou menos destaque para o visual ou para o verbal em relação à audiência desse veículo. E aí cabe também vocês darem uma olhada não só na edição que vocês vão analisar, mas também em outras capas, né? Tentar entender o uso da imagem ao longo da história, né, do jornal, né, ou da revista que vocês estão analisando. Então, não fazer conclusões a respeito de como a imagem é usada naquele periódico só com base em uma edição, tentar dar uma olhada em outras, não precisa fazer uma análise muito aprofundada, né, mas dar uma olhada para ver se o que vocês estão falando se sustenta quando vocês analisam outras edições, né, para indicar que não é uma coisa específica, que não é, nessa edição eles usaram o destaque assim, não, isso é o projeto gráfico, eles sempre usam a chamada de capa, por exemplo, com esse tamanho, né, com essa cor, então o elemento de saliência é sempre esse na capa, por exemplo, né. E também destacar quais os gêneros multimodais que estão, né, nesse veículo. Então, se eles usam, né, se é fotojornalismo, se, né, tem o gênero da capa ou da primeira página, se tem quadrinhos, né, e daí retomam isso um pouco o que eu falei na aula da semana passada sobre os gêneros multimodais, né. Depois entram análises específicas de determinadas partes do periódico. Então, e aí eu vou indicar esses níveis de análise, né? Eu apresentei o nível ideacional, o nível interpessoal e o nível textual. Então, para a capa ou primeira página, vocês vão realizar os 3 níveis de análise, mas eu coloquei primeiro ideacional e interpessoal, então façam uma análise da capa nesses 2 níveis, e depois façam uma análise textual, mas aí comparando a capa
ou a primeira página com a capa ou a homepage, né, com do site desse veículo. Depois, a parte seguinte, né, ou a segunda parte do item B, que é a análise de partes específicas da edição, bom, desculpa, a segunda parte é essa comparação entre a capa impressa e a digital, e a terceira é uma matéria, então pegar uma matéria de destaque, geralmente a matéria de capa, e fazer uma análise aí desses níveis ideacional e interpessoal. Então, quem está aparecendo, quais são as imagens, qual o estilo de imagem, o que essas imagens estão transmitindo, quem está ali, quem está faltando, toda essa questão, né, do olhar, né, dos planos de imagem, todos esses elementos. Né? E aí, mesmo se for no jornal, né, tentar pegar uma matéria ali que tem vários elementos visuais. Pode não ser necessariamente uma matéria de capa, mas de preferência uma matéria então que vai ter infográfico, que vai ter fotografia, né, que vai ter vários elementos gráficos para poder analisar. Então, essa é uma parte central do trabalho, e essa parte agora vocês vão entregar só na última aula do curso, que é no dia. Deixa eu me lembrar aqui. Não me lembro. Eu acho que é dia 11 de junho. No dia 11 de junho, a última aula, então vocês têm que me entregar nesse dia, porque eu tenho que corrigir no fim de semana. Então, por favor, não dá para ter atraso. O prazo para eu entregar as notas é no dia 14. Então, eu só tenho o fim de semana para corrigir os trabalhos. Eu vou trabalhar no fim de semana para corrigir. Idealmente, eu teria até que pedir para vocês entregarem na semana anterior, mas para não espremer mais um período que já está tão curto, eu vou deixar vocês entregarem na sexta-feira, mas é o último dia do período e aí eu já tenho que corrigir e lançar as notas. Então, por favor, não dá para ter atraso. Se tiver atraso, vai ficar sem nota para essa parte final do trabalho. Tá bom? Então, e no trabalho final, vocês vão juntar as partes que vocês já fizeram. Se tiver alguma coisa que eu pedi para rever no feedback que eu tô enviando para vocês dos trabalhos, vocês revejam, né? Por exemplo, vários grupos não incluíram nenhuma imagem na parte histórica. Então, incluam essas imagens, melhorem, porque isso vai ter um impacto na nota final do trabalho. E aí vocês vão entregar esse trabalho completo com essas partes, mais uma introdução e uma conclusão. E eu vou passar, vai estar lá no Classroom a pauta, né, a ementa completa desse trabalho final, já está lá no Classroom. Então, vocês acompanhem por lá. Tá bom? Qualquer dúvida, assim, tentem já começar a pensar no trabalho, não deixa para a última hora, porque na última semana eu não vou conseguir ficar dando retorno. Eu preciso que, se vocês tenham dúvidas, vocês entrem em contato comigo com antecedência, porque na última semana é aquela loucura. Então, por favor, já olhem, tentem distribuir, organizar o grupo. Eu estou dando com antecedência porque é isso, para vocês não ficarem super sobrecarregados na última semana, porque eu sei que todos os trabalhos têm que ser entregues naquela semana. Então, por favor, se organizem para também me ajudar e não ter atrasos na entrega do trabalho. Ok? Então, ficamos por aqui. E para a semana que vem eu vou liberar o conteúdo, que é uma aula sobre User Experience Writing, que a Suzana Ribeiro, que é uma especialista que trabalha jornalista e trabalha com User Experience Writing no site e aplicativos das Casas Bahia, ela deu uma aula para gente e vai ser esse conteúdo da próxima aula. E daí, daqui 2 aulas, a gente vai ter uma oficina prática com alguns exercícios de User Experience Writing, tá ok? Então, ficamos por aqui, gente. Um abraço.